Irmãos, a paz do Senhor, aos amados irmãos, amém? Bom, irmão, você vai me acompanhar aqui sobre o ex-pastor, né, Paulo Júnior, né? Ele fala que o açúcar é do diabo, né? Então a gente vamos aqui direto no canal para a gente acompanhar, tá certo? Vamos lá. Aí vocês me acompanham esse vídeo aqui. Cinco do 5, moda e beleza? Olha na Shopee. Se ultimamente até quem você ama tá pisando em ovos para chegar perto de você, falar com você, certamente você... Ou seja, se preocupando com essa parte. Portanto, põe tua saúde em ordem. Põe teu corpo em ordem. Hipertensão. O número de adultos com hipertensão entre 30 a 80 anos aumentou de 650 milhões para 1 bilhão 280 milhões nos últimos anos. De acordo com a OMS, quase metade dessas... Bom, aquele dedo que ele está enfaixado, né? O dedo todo enfaixado, é que ele luta boxe, né? Luta boxe, né? Isso aqui é saúde machucando o dedo, né? As pessoas nem sabiam que estavam nessa condição. A hipertensão aumenta significativamente o risco de doenças cardíacas, cerebrais e renais. E é uma das principais causas de morte e doenças em todo o mundo. Um dos grandes riscos da hipertensão é seu caráter silencioso. Em geral, a doença não apresenta sinais claros, até que algum efeito mais grave ocorra, como infarto. Quanta gente hipertensa? Qual é a causa? Mesma coisa. Falta de atividade aeróbica durante a semana. Cardiologistas orientam também o consumo de mais verduras, frutas, legumes e principalmente a redução de ingestão de sal e produtos industrializados. Você sabia que eu tirei açúcar da minha vida faz 2 anos? Que eu tomo café preto, amargo, expresso, aqueles de posto de caminhoneiro, que não é café, é galho de árvore com palito de fósforo torrado, moído, você bebe. Bota esse trem aí, espumando, tão amargoso. Tirei da minha vida, porque açúcar é de Satanás, é do capeta. Bom, aqui você viu ele dizendo que açúcar é do Satanás, misericórdia, né? Sangue de Cristo tem poder, né? Com essas doutrinas, né? De demônio, né? Vamos para mais. É do diabo. 2 anos. Óleo vegetal é o que acende o fogo do inferno. No uso... Aí o óleo que a gente torra a carne, a galinha, ele está dizendo que é o fogo do inferno. Vamos para lá. Margarina. Nem o cão suporta margarina. Bota lá no chão da sua casa. Bota lá para você ver. Esterco, excremento, titica de gato, galinha e bota margarina. Os ratos, barata, bicho, vai tudo no cocô. Mas não vai na margarina. Mas nós, os inteligentes, os burros, vai na margarina. Ela só... Ok? Então ele chama nós de burro, né? Que comemos manteiga, né? Manteiga, margarina. Aí chama a gente de burro. Misericórdia, misericórdia. Então ele ofende as pessoas, né? Que come açúcar, come óleo, come manteiga. Então isso são doutrinas de demônio, né? Lá em 1 Timóteo 4, fala sobre essas igrejas que proíbe, né? Que proíbe o que nós comemos, né?
e lá fala sobre doutrinas de demônio, que são exatamente que proíbe o que nós comemos. Essas são as igrejas, né, sinagoga que prega a doutrina de demônio, que quer proibir aquilo que não é pecado, né? Precisa de um elemento para virar plástico. Você come um quase plástico. E como come margarina, vai plastificando as suas artérias. Mas ninguém se importa com isso. Bobagem. Você viu, né? Ele diz que só os burros, né? Só os burros é que comem manteiga, margarina, manteiga, né? Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Alzheimer. No Brasil, cerca de 1.200.000 pessoas vivem com alguma forma de demência. E 100 mil novos casos são diagnosticados por ano. Em todo o mundo, o número chega a 50 milhões de pessoas. Segundo estimativas, os números poderão chegar, em 2030, a quase 100 milhões com Alzheimer. O Alzheimer é uma doença neurodegenerativa, progressiva, que impacta a memória. Isso não tinha 30, 40, 50 anos atrás, pessoas com Alzheimer. Está ligado também à alimentação. Está ligado à falta de exercício físico. A quantidade de industrializados. Né? Aí ele fala sobre exercício, né? Exercício. Aí você veja aqui, ó. Vou até bater aqui, ó. 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 Aí vocês estão vendo ele com o dedo todo machucado, né? Isso é saúde? O exercício que ele faz de lutar boxe, que é coisa do mundo, né? Coisa do mundo. Então, a lutar boxe, capoeira, na academia, são coisas do mundo, né? Aí aqui, machucando o dedo, isso é saúde, né? Machucando o próprio corpo, pelo amor de Deus. Bom, amados irmãos, eu tenho um vídeo no meu outro canal. No meu outro canal, eu tenho um vídeo. Né? Vamos terminar aqui, primeiro isso aqui. Que nós ingerimos, produtos químicos cancerígenos, afetam o coração, afetam o cérebro, afetam a nossa parte, os pulmões. Também. Depressão. Depressão é um transtorno mental frequente. A depressão afeta 322 milhões de pessoas no mundo. Segundo dados da OMS, de 2005 a 2015, esse número cresceu 18%. E, escute, a depressão está entre as doenças mais comuns entre os brasileiros. Brasileiros estão no ranking dos mais depressivos. É só você ver essa moça, Ana Beatriz, ela está fazendo um sucesso na internet, é porque todo mundo está louco, todo mundo está surtado. A psiquiatria, psicologia, psicoterapia. Bom, vamos aqui partir para essa parte aqui, irmãos. Porque nesse fim dos tempos tem muita gente ficando louco, né? Com depressão, ficando louco. Ó, existe uma praga chamada insurto, né? Uma praga que foi lançada chamada insurto, que a pessoa, com seu psicológico, ok? Existe uma praga chamada insurto, aonde muitas pessoas estão ficando doidas, estão ficando com depressão. A depressão está muito grande no mundo, porque existe um chamado insurto, certo? Não tem nada a ver porque você come de tudo não, certo? Até a praga, esses homens malignos implantou no mundo o insurto. Por isso que muita gente estão ficando depressivo, né? Matando a mãe, irmão, está horrível no mundo. Então eu já vi esse vídeo sobre a praga insurto que está na cabeça das pessoas, certo? E existe o chamado um raio magnético, um raio magnético, né, que vem, que eu já mostrei o vídeo para você, que passou em 2019.
A pessoa ouvir a voz, né, é um raio que vem para sua cabeça, que você ouve a voz e você começa a perder a memória. Então essa coisa de Alzheimer não é simplesmente isso aqui só não. Eu já mostrei o vídeo e vou mostrar depois para você, né, uma arma que os malignos lançaram, aonde a pessoa perde a memória até os animais, certo? Vamos lá. Nunca foram tão procuradas no Brasil, principalmente no pós-pandemia. Segundo dados da OMS, o Brasil é o país com maior prevalência de depressão na América Latina e o segundo maior prevalência nas Américas, ficando atrás só dos Estados Unidos. Esse problema afeta quase 15 milhões de brasileiros. E você sabia que 40% das pessoas que têm depressão não sabem que tem? Pensa que está triste, que está indisposta. Isso é uma doença. Quantas não vivem cativas das doenças na alma, 1 ano, 2, 10, 20, sem saber tratar, sem saber diagnosticar, e vivem um verdadeiro inferno, um cativeiro, uma prisão. E não sabem que tem tratamento. Tem tratamento. E a ansiedade que está coladinha na depressão, em 2019, acometeu 18 milhões de brasileiros. E hoje mais de 10% da população convive com esse transtorno. E a ansiedade, o Brasil está com o maior número de pessoas em um país no mundo. Ansiedade, depressão e estresse. Eu já disse aqui uma vez que a Organização Mundial de Saúde falou que em alguns anos cada um vai ter pelo menos uma das 3. Nós somos uma geração doente. Nós comemos veneno, dormimos pouco, nós somos emergentes. Bom, vamos aqui agora conversar. Bom, irmãos, como vocês acabaram de ver, né? O Paulo Júnior, ele falou sobre depressão, ansiedade, né? E o Paulo Júnior, ele vinha com esse problema de ansiedade, depois depressão, né? E hoje ele está aí, né? Como todos viram, doente, vai se tratar da sua depressão, da sua ansiedade. Então tudo que ele falou é exatamente o que ele passava. Era um homem, né, muito agressivo, um homem muito com ansiedade e com as suas depressões. Então, não adianta ele falar para vocês que é para vocês fazer exercício físico, se tratar com alimentos saudáveis, porque não adianta, porque ele é o exemplo de que ele teve ansiedade, era um homem muito ansioso e tinha as suas depressões, né? Então é o seguinte, irmãos, eu tenho um vídeo no meu canal que eu vou publicar depois, quando eu achar. Uma menina, ela fazia exercício físico, ela fazia dieta, mas mesmo assim ela pegou o câncer. O que é que os médicos falam? Os médicos que se você se alimentar bem, fazer exercício físico, você não pega o câncer. Só que isso é mentira, certo? Teve uma reportagem que eu já publiquei entre o repórter, a menina e o médico. Da menina que pegou o câncer, que fazia exercício físico, ela fazia dieta. Mesmo assim, ela pegou o câncer. E tem muitas testemunhas ali. Mas qual é o problema? Que se você ficar fazendo dieta e você não se alimentar realmente de comida forte, você pega o câncer. É mais fácil de você pegar a doença. Vocês estão entendendo, amado irmão? Seu corpo precisa estar forte, de comida sólida, de comida forte.
e não ficar comendo besteira, ficar se alimentando de coisas, né, leves, saudáveis, porque essas pessoas são mais fáceis de pegar a praga, de pegar o câncer. Vocês estão entendendo? O que eu quero dizer para vocês é que os médicos, as farmácias, ela precisa do doente, Então, quando eles mandam você fazer exercício, se alimentar saudável, é porque essas pessoas vão adoecer. As pessoas mais fáceis de adoecer e pegar praga são essas pessoas que não se alimentam realmente de tudo, né? Comida forte, é carne, feijão, de tudo, ok? Realmente. Então, por isso que os médicos mandam você fazer isso. Por quê? Porque vocês vão adoecer e o médico precisa ganhar. Esses médicos particulares precisam ganhar de vocês. Então, aqueles que não comem de tudo, ficam comendo besteira, comida saudável, não sei o quê, esses são mais fáceis de pegar doença. E o próprio né, Leandro Quadro, do Adventista, ele falou que se você se alimentar bem, comida saudável, você tem a mente mais boa para ter sabedoria. Irmão, não existe isso. Essas pessoas que não comem de tudo, comem essas coisinhas, essas besteiras, né? Assim, essas comidas saudáveis, né? É que tem a mente mais fraca, né? É mais fácil de adoecer, é mais fácil de pegar a praga. Eu sou testemunha disso, dessas pessoas que são mais fáceis de adoecer, ok? Então, as farmácias, os médicos precisam do doente, tá? Para ganhar dinheiro, os médicos precisam dos doentes. Esses médicos particulares, as farmácias, então, as dicas que eles dão para você, mais tarde você fica doente. Daí você tem que pagar, Outra coisa é que o câncer, ele vem através do fungos, né? Então, por isso que tem muita gente com câncer, porque são através do fungos. E eles jogam, né? Os homens malignos, eles jogam a pragas para as pessoas pegarem o câncer e eles ganham muito dinheiro para esse tratamento de câncer. Vocês estão entendendo? Então, abra os seus olhos. Ok, meu irmão? Então, o nosso corpo precisa estar forte, com comida mesmo, é comida, coma de tudo. Mas esse comer de tudo não é tudo não, né, irmão? Não é tudo, né? A Bíblia diz, nem tudo é lícito, né? Então, você não pode comer cobra, comer morcego, né? Comida sacrificada aos ídolos, você não pode comer. Então, nem tudo você pode comer. Mas você tem que comer comida forte. Não é comida saudável, não. Coma comida forte, como diz o apóstolo Paulo, que o nosso estômago precisa da comida sólida, que é comida forte. Vocês estão entendendo? Quando no coronavírus, os médicos, os especialistas estavam mandando as pessoas beber muita água, se alimentar saudável, não sei o que. Depois, irmão, foi muitas pessoas que pegou realmente coronavírus. Essas pessoas que começou a beber muita água e se alimentar com coisas saudáveis. O que teve de pessoas que pegou mais ainda o coronavírus foi assim, foi muita. Então eu quero dizer aos irmãos, né, que eu e outras pessoas, eu como de tudo, né? Como eu já falei, não é tudo, né? Não é tudo que é lícito a gente comer, não. Já expliquei aqui já. Então, irmão, eu como de tudo, certo? Por isso que
eu não pego certas pragas, tipo mosquito da dengue, a gripe, não sei de quê, porque meu corpo tem que estar bem alimentado, certo? Então essas comidas saudáveis, ela não deixa seu corpo totalmente forte, tá certo? Então se acorde em nome de Jesus. Graças a Deus, eu nunca peguei essas doenças de praga, de mosquito da dengue, a gripe, não sei de que, essas pragas da gripe que realmente matam, tipo assim. Claro que eu não estou dizendo, irmão, que eu não posso adoecer, né, com essas doencinhas simples, a doença simples. Mas uma pessoa que não come mesmo de tudo comida forte, essas são mais fáceis de morrer antes de chegar no hospital, porque seu corpo não está totalmente forte. Então, irmão, eu vi através de um médico, o próprio médico, dizendo que o coronavírus, né, em 2019, o médico falando que tem que comer para poder suportar o coronavírus, né? Então, tem muitas pessoas que não aguentam e morrem no meio do caminho, porque seus corpos estão muito fracos, não está totalmente fortalecido com comida realmente, né, forte. Então, essas pessoas que se alimentam saudável, é mais fácil, né, de morrer no caminho antes de chegar no hospital. É mais fácil de morrer logo. Então, o médico, em 2019, ele falou sobre isso, que tem que comer, porque seu corpo vai estar forte para suportar, né, as bactérias, a praga ali, para suportar. Vocês estão entendendo? Então, não vá por esses médicos, não. Não vá por esses médicos, não. Coma de tudo, mantenha seu corpo forte, para você suportar, né, as pragas, tal. E claro, irmão, que quem dá saúde é Deus, não é a comida em si que vai totalmente te livrar de praga, isso aqui não. É o próprio Deus, tá? É o próprio Deus. Mas claro que nós temos que manter nosso corpo forte, de comida forte, ok? E não comida saudável. E repito, as pessoas que se alimentavam saudável, faziam exercício, elas adoeceram, é mais fácil de pegar o câncer, e tem muitas testemunhas aí, de pessoas que pegou doença, pegou o câncer, pessoas que se alimentavam bem, comida saudável, faziam exercício, essas pessoas adoecem mais rápido, mais fácil de pegar o câncer e praga, ok? Então seja inteligente aqui na Terra, ok? E repetindo, eles precisam dos doentes para ganhar. Irmão, tem um filme, né? O filme aí de um médico, O próprio médico, ele botava a doença nas pessoas para poder, e depois ele mandava a pessoa fazer coisa e lá na frente a pessoa adoecia para poder, e esse médico, ele ganhava dinheiro, tá entendendo? Ele botava a doença na pessoa para poder a pessoa vir até ele, tem um próprio filme bem antigo que eu assisti tempos atrás, é assim que acontece na nossa terra, no nosso mundo. Eles botam a doença para você pagar para o tratamento dessa doença e assim ele vai ganhando. Vocês estão entendendo? Irmão, sejam sábios e inteligentes nesse fim dos tempos, tá bom? Bom, amados irmãos, como você viu aí, né? Então, as igrejas seitas, elas vão proibir o que você come. Então, isso são doutrina de demônio, tá? Então, temos a igreja calvinista e a igreja sétimo dia, que proíbe o que nós comemos, tá? Então, essas igrejas, ela está em 1 Timóteo
4. Lá você vê essa igreja seita da doutrina de demônio, tá bom? Bom, amado irmão, que Deus abençoe a todos e até mais.